Dor transformada em força para buscar justiça. É assim que pensam a mãe e o pai de um bebê que morreu em um hospital em São Paulo. Os pais denunciam que houve negligência e descaso dos médicos. Acompanhe com muita atenção a reportagem de Elaine Cortez. Tudo ficou no mesmo lugar desde o dia 29 de julho. Mas a sensação para esses pais que voltam para casa pela primeira vez depois de 48 dias é de terem errado o endereço. Uma mudança brutal. Eles nunca mais verão o filho neste berço, nessas roupas, com esses brinquedos. Eu fui no quartinho dele, não fui no dia no velório, não tive coragem. Primeira vez que a gente entra aqui no quarto, vê as coisinhas dele, né? Esse cavalinho... Eu comprei pra ele. Foi o primeiro brinquedinho. Eu comprei pra ele. Ele tinha 4 meses, um bebê risonho, um sorriso que a mãe agora só vê assim. Faz pinguim de fogo, faz pinguim de fogo. Isso é uma injustiça porque ele aguentou muito, sabe? 40 dias. Pra fazer acontecer tudo que fizeram com ele. Falei, quando eu sair de lá, vocês vão ouvir falar do nome dele. Ele chorava muito e foi levado pelos pais para este hospital particular na zona leste da capital paulista. Na primeira consulta, a mãe ouviu da pediatra que ele tinha uma virose e foi liberado. Aí começou tudo de novo, o pesadelo, né? Ele chorando, 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 chorando. O bebê vomitava muito. A mãe voltou ao mesmo hospital horas depois. Ele vomitou na frente dela, né? E aí, também chorando tudo na frente dela, toda a situação, ela vendo o meu desespero. Aí ela pegou, eu sei que ela olhou a fraldinha e falou assim: ah, mãe, isso aí é alergia ao leite. Desta vez, a pediatra receitou remédio para gases e aconselhou a troca do leite para uma fórmula sem lactose. Quando você começar a dar o novo leite, ele vai melhorar. Então amanhã provavelmente ele já esteja melhor. Fica tranquila, ele tá bem. Eu tava preocupada, eu tava com aquele alerta que ele tinha alguma coisa de errado, mas eu falei, ela falou, é a médica, entendeu? Confiei. Mas Benjamin só piorou. Na madrugada, em casa, durante a troca de fralda, a mãe se deparou com sangue gelatinoso e retornou correndo ao médico. Lá, ainda teria sido advertida. Mãe, não fica trazendo o seu filho aqui por qualquer dorzinha, porque aqui é um pronto-socorro, ele pode pegar uma virose, uma bactéria. Falei, doutora, não é qualquer dorzinha. Ele tá vomitando, ele tá chorando muito. E a gente indagou ela também, porque a prova maior era aquela fralda. Porque aquilo não era cocô, não era xixi, era uma coisa estranha, né? Só na terceira consulta fizeram os primeiros exames. Ela pediu o exame de sangue, o de urina e um raio-x. E quando ele fez o xixizinho, já veio o xixi com sangue. Elas estavam para diagnosticar como gases. E de novo nesse diagnóstico, a gente ia ser dispensado. Surgiu a segunda fralda, de novo com sangue gelatinoso. Aí a médica realmente ela se assustou e ela mandou para fazer um ultrassom. Quando a gente fez o ultrassom, a moça que operava o ultrassom, ela já identificou que o intestino dele estava totalmente alterado. O quadro era de invaginação intestinal, quando uma parte do intestino cola na outra e provoca uma obstrução. Estava entupido, ele não fazia xixi, cocô, tudo parou aqui, né? Um exame mais invasivo foi pedido para confirmar a gravidade. Eles queriam fazer só no dia seguinte. Eu insisti e falei, não, vocês vão fazer hoje esse exame. Aí eles foram fazer, eu entrei para segurar ele, não sei porquê, se não tinha técnico lá, eu fiquei segurando o bebê. O caso era cirúrgico e urgente. Por volta da meia-noite, os pais foram comunicados de que ele operaria às 8 da manhã do dia seguinte. A instrução era... tinha que manter ele muito bem hidratado, porque ele já não estava comendo há 2 dias, estava entupido, tudo vomitava. Eles colocaram para correr a sonda. O que aconteceu? A sonda não estava pingando e nenhuma enfermeira percebeu.
o estado do bebê mais uma vez se agravou. E aí ela percebeu. Ela falou, tem uma coisa errada com ele. Ele estava com o olho fundo, com a moleira baixa, ele estava, sabe, muito mal fisicamente. A gente estava chamando médico, não tinha médico na enfermaria. Chegou às 8 horas da manhã, 8h30, na hora da cirurgia, o cirurgião chegou, o doutor Ricardo. Aí ele falou, olha, ele está desidratado. Quem que deixou ele? Eu mandei hidratar ele muito bem. Ele deu uma bronca em quem estava lá no quarto. A desidratação fez com que todos os sinais vitais de Benjamin ficassem prejudicados para a cirurgia. Ele foi adiando e o cirurgião pressionando que precisava operar. Aí foi quando ele falou, ele teve uma parada cardíaca. Às pressas, o bebê passou pela primeira operação. Eu lembro que a enfermeira, a chefe, entrou no quarto e falou, mãe, você olhou essa marca aqui na cabeça dele? Isso aqui é uma queimadura. Isso aqui é uma queimadura cirúrgica, não sei o quê. Me explicou lá do... É que elas falaram que tinha alguma coisa lá com defeito e que poderia ter tido, que ela falou que abriu um protocolo interno. A marca de queimadura na cabeça do bebê, relatada pelos pais, pode ser vista nesta foto e não foi esclarecida. Só que assim, a gente estava com a cabeça tão no mundo da lua que eu não cobrei nada disso, né? A gente estava preocupado com a saúde dele e foi uma marca que tem fotos, é uma queimadura mesmo na cabeça dele. Benjamin fez a segunda cirurgia, porque a primeira não havia resolvido todo o problema. Criou um tipo de isquemia e uma necrose do intestino fino dele. Então ele cortou 2/3 do intestino do Benjamin. Outra vez, a situação se complicou. No dia seguinte, os pontos dele abriram completamente. Teve uma noite que eu passei a noite em gritos, porque isso começou às 9 da noite. Abriu aqui um pouquinho, começou às 9 da noite. E aí os técnicos, o enfermeiro ia lá, fazia o curativinho nele. Começou a sangrar em abundância. Era muito sangue, muito sangue. Não apareceu um médico lá para falar com ela numa UTI. E aí no dia seguinte foi constatada a necessidade da terceira cirurgia. Em 12 dias de UTI, 3 cirurgias e a expectativa de uma recuperação. Todos os exames dele estavam bem melhores. Ele já estava bem mais lúcido, tudo. Isso mais ou menos lá pelo dia 22 de agosto. Existia a possibilidade de tirar os tubos dele. Mas apareceu uma alteração no exame de sangue. Apareceu um fungo na urina dele. Eles fizeram o exame e aí foi detectado que apareceu o fungo. Aí falou, mas como assim um fungo, né? E aí foi quando a gente descobriu que eles não tinham trocado a sonda vesicular. E a sonda tem que trocar, por conhecimento de outros amigos, nossos enfermeiros, tem que trocar de 7 em 7 dias e eram 23 dias, eles não tinham trocado. E eu tinha percebido que tava sujo, assim, sabe, o caninho. Aí ele piorou muito e na sequência a barriga dele distendeu muito. Ele estava já num processo normal de recuperação, mas aí a barriga dele inchou demais. A infectologista pediu para trocar tudo que era dele, porque ele estava com sonda, ele estava com dreno, ele estava com o caninho aqui. Ela pediu para catéter, ela pediu para trocar tudo. Só que isso ela pediu lá pelo dia 23. O catéter dele só trocaram no dia 30 do 8. Demoraram para trocar. Tanto que depois constou que tinha fungo também no catéter. O catéter é este tubo fininho que passa perto do coração. Uma outra sonda por onde saía a sujeira que o bebê não conseguia expelir ligava o abdômen dele a este coletor. Os pais fotografaram que uma das partes encostava no chão. Além do fungo, apareceu depois uma bactéria. Do jeito que a gente conheceu ele na quinta, rosado, corado, bem ativo, só que de quinta para sexta ele piorou muito. O bebê ficou desse jeito depois de um último exame, uma tomografia com contraste. Ele começou a ficar com o corpo todo marcado. Neste momento, o médico de plantão na UTI, fisioterapeuta, enfermeiras e técnicos tentaram as manobras de salvamento. Um áudio gravado por um dos profissionais da UTI neonatal revela como isso aconteceu. A doutora Arimateia não entrou com drogas, não entrou com nada. Resumindo, o doutor Arimateia foi fazer manobra, começou a massagear, mas ele não voltou. E aí foi um desespero, porque a gente viu nosso filho morrendo na nossa frente, né? Eu agarrei ele assim, comecei, filho, volta, filho. A gravação tem ainda outro trecho sobre o estado de Benjamin. Eu acho que foi mais por bichado mesmo, que assim, ele morreu, ele tava
bem infectadinha. O cirurgião que operou meu filho, ele deixou bem claro de que todos aqueles sinais que nós apresentamos no PS, na sexta-feira, no primeiro dia, eram claros sinais de invaginação. Então ali houve no nosso entendimento, houve um erro de diagnóstico, porque não foi pedido nenhum exame mais aprofundado, simplesmente ele foi dispensado por 2 vezes, falando que era um gás, e nós tomamos uma bronca ainda da médica. Ele me explicou que quando o diagnóstico ele é rápido, nas primeiras 12 horas, primeiras 24 horas, a possibilidade de não ter problemas ela é infinitamente maior. A mãe conta que recebeu alertas de muitos funcionários. Enfermeiros, técnicos, muita gente falou pra mim assim, tira seu filho daqui, né? Transfere seu filho daqui. A dor desta mãe foi compartilhada nas redes sociais. Depois que eu divulguei no Facebook, coloquei os posts, eu comecei a receber relato de várias mães que passaram pelo que eu passei. A gente recebeu muitos relatos de funcionários, de ex-funcionários de lá também, falando, olha, realmente existe muita falta de procedimentos naquele local. Esta enfermeira, que não quis se identificar, afirma ter acompanhado o caso de Benjamin. E a equipe que fazia todas as manobras. Houve alguns comentários entre os médicos de que a cirurgia demorou muito para acontecer. É uma cirurgia de fato de emergência. Nesses 40 dias de UTI, nós pensávamos no dia que nós sairíamos com ele no nosso braço. E a gente saiu com ele num caixão. O hospital nos tirou essa chance de voltar com o nosso filho nos nossos braços. E hoje nós enterramos ele, mas nós enterramos com uma promessa de que nós faremos tudo que tivesse ao nosso alcance para que outras pessoas não passassem por isso. É uma tristeza que não dá para explicar, uma saudade, sabe? A lembrança, eu fiquei 40 dias ali dentro, eu vi o quanto ele lutou, então é muito injusto isso, porque ele lutou. A denúncia desses pais está nas mãos de um advogado para processar o hospital. Eles pretendem também levar o caso para o Ministério Público e os Conselhos de Medicina e Enfermagem. Por telefone, uma outra enfermeira, que também pediu a identidade preservada, fez outros relatos. No meu horário que ele estava trabalhando, eu acompanhei, sim. Houve assim, um pouco de descaso, porque os médicos, eles não sabiam diagnosticar direito o que ele tinha. Depois foi falado que foi invaginação intestinal. No pronto-socorro foi falado para a mãe que só era gases, né? Aí ele se submeteu a mais 2 cirurgias novamente e ia se submeter à 4ª cirurgia também, porque os pais estavam muito aflitos, o médico não sabia o que estava acontecendo, a barriga dele só estava inchando, e daí o médico ia passar ele por uma nova cirurgia. Os médicos poderiam ter feito muito mais por ele. E a mãe dele várias vezes ali no hospital brigou com a coordenação. Fomos até o hospital em busca de respostas. Boa tarde. Da TV Record, do programa de dia. Eu preciso falar com alguém que responda pela UTI neonatal ou a diretoria clínica do hospital. Certo, você aguarde um instante, eu estou sem comunicação para chamar qualquer pessoa que seja responsável. E pedindo para que vocês aguardem. Como eu estou sem nenhuma comunicação, ele vai me ligar e vai me retornar para saber quem é que vai vir atender vocês. Mas um responsável vem Um responsável vai vir, com certeza. Nós tentamos falar com algum responsável pelo hospital. Pediram para que nós aguardássemos, mas desistiram da entrevista. Eles se pronunciaram em nota. Disseram que não é possível fornecer nenhum detalhe sobre o caso, que fizeram o que foi possível, mas que a morte do bebê ocorreu por causas incontroláveis. Causas que os pais lutam para entender. A gente entende que nós não fomos os primeiros, mas a gente deseja de todo o nosso coração que nós sejamos os últimos, né? A passar por isso, por imperícia do hospital, né? E negligência. Eu abracei ele, beijei, cheirei ele, sabe? O corpinho já bem geladinho. Eu falei, você não morreu em vão. Você não ficou aqui 40 dias sofrendo todo o descaso, toda a negligência desse hospital em vão. Eu vou até o fim com essa história. A nossa dor sirva de motor para buscar essa justiça que a gente tanto almeja. Você imagine a dor irreparável para os pais de perder um filho
e mesmo assim ainda ter que lutar com uma burocracia para tentar obter justiça. Não apenas neste caso, falando de uma forma geral, em primeiro lugar, a falha humana existe em qualquer atividade profissional. Errar é humano, como diz o ditado, não é? Muitas vezes é difícil para todos nós aceitarmos quando se trata de lidar com a vida de outra pessoa, não é? Mas isso acontece em hospitais públicos, em hospitais particulares e de ponta. Isso está presente em todos os lugares e cada vez mais. O que nós nunca, em hipótese alguma, podemos aceitar, não estou falando especificamente desse caso, em nenhum caso, é a negligência e o descaso, principalmente em termos de saúde e de hospitais.